Salve, salve pessoal, pessoas lindas, pessoas maravilhosas, pessoas de luz, pessoas iluminadas, pessoas que estão buscando luz, pessoas que estão buscando conhecimento. O objetivo aqui é falar um pouquinho sobre Theta Healing, falar um pouquinho sobre essa técnica fantástica, mas o grande objetivo mesmo é tirar dúvida, pessoal, né? Então o objetivo aqui é tirar dúvida, então quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, faça a sua pergunta. Vou até escrever aqui. Faça a sua pergunta. Vou publicar isso aqui. E como é que eu faço para deixar isso aqui fixo? Fixar comentário. Pronto. Então é isso, meu povo querido, minhas pessoas lindas que buscam autoconhecimento, que buscam autodesenvolvimento, que buscam ser melhores. Nós vivemos hoje um momento difícil pela questão da entrega da nossa consciência, né? Nós abrimos mãos da nossa... Oi, de nova. Nós abrimos mão da nossa consciência, né? Nós temos o livre-arbítrio e nós temos esse conjunto de crenças, né? Nós temos esses níveis de crença, como traz o Theta Healing. E esses níveis de crença, eles, vamos dizer, eles juntam, eles somam todas as características que norteiam a nossa realidade. Então, dentro desse conjunto de crença, nós estamos ali manifestando a nossa vida, a gente está co-criando a nossa vida o tempo todo. Então, o Theta Healing é uma técnica, no meu entendimento, é uma técnica muito incrível, porque ela permite exatamente a gente ter esse acesso a esse subconsciente. Como teoria, permite a gente entender como funciona esse sistema de crenças. Tá? Então, vou falar rapidamente como são os níveis de crença do Theta Healing. O Theta Healing, a Voyana Stibal, que é a fundadora da técnica, a pessoa que canalizou, que na verdade juntou esse conhecimento todo, porque é muito semelhante com muitas outras técnicas. Mas essa questão dessa abordagem do digging, dessa escavação da crença raiz, isso é muito do Theta Healing. Não conheço outras técnicas que abordam desse jeito, que fazem essa escavação de uma crença raiz, de uma determinada situação, de um desafio, de uma dificuldade, para depois atuar energeticamente, a partir da permissão da pessoa, a partir do consentimento da pessoa. Deixa eu só encostar aqui que está um barulho. Então, nós temos 4 níveis de crença no Theta Healing. A gente tem o nível de crença primário ou central, que são todas as experiências da nossa vida, e isso inclui a nossa primeira infância. E a gente pega também nesse pacote aí toda a nossa memória intrauterina, tudo que a gente experienciou, na verdade tudo que a nossa mãe teve como experiência no momento que nós estávamos ali dentro desse útero. A gente tem um segundo nível, que é o nível genético. O nível genético está relacionado com o nosso DNA. E esse nível genético, ele traz crenças de até 7 gerações anteriores à nossa. E interessante, ontem eu estava lendo uma matéria falando exatamente sobre essa questão das crenças genéticas. E na matéria a pessoa explicava como existe que o princípio básico dessa transmissão é através do DNA do mitocondrial, então através das mulheres, e como existe uma questão de talvez pular uma geração. Por exemplo, eu estava até conversando com a minha filha hoje, que tem 13 anos, e estava falando, né, que ela, por essa explicação, ela carrega muitas coisas, ela traz muitas crenças da avó. Então, o nível genético é isso. O nível genético são até 7 gerações passadas. A gente tem um terceiro nível, que é o nível histórico. O nível histórico se refere a gerações anteriores a essas 7 gerações, se refere a nossas vidas passadas e também ao inconsciente coletivo. Então, todas as nossas experiências que vieram de outras vidas estão ali nesse nível de crença. E o quarto nível de crença é o nível de alma.
E o nível de alma, o que, que é, né? O que, que a nossa alma veio aqui aprender? A nossa alma ela veio aqui aprender basicamente virtudes, segundo a Havaiana. Então, nós desconhecemos quais são essas virtudes e muitas vezes nós estamos criando muitos desafios na nossa vida como forma, como ferramenta para desenvolver essas virtudes todas, tá? Então, dentro desses 4 níveis de crença, isso trouxe para mim uma clareza. Esses 4 níveis de crença, que basicamente é uma coisa que a gente pode dizer que vem até desde o início da humanidade, a gente está carregando isso, essa energia toda dentro de nós. Com esses 4 níveis de crença, se eu não sei as crenças que eu tenho dentro de mim, se eu não tenho um acesso claro ao meu subconsciente, e é exatamente isso que é legal do Theta Healing, como praticante do Theta Healing, você aprender a entrar nesse universo, você aprender a acessar esse universo, como é que eu posso me julgar e como é que eu posso julgar uma outra pessoa? E isso é muito interessante porque isso traz uma ligação muito forte com a questão da espiritualidade, com essa questão do amor incondicional, né? Porque se eu não me reconheço, eu parto de um princípio de que tudo que eu estou fazendo está tudo certo. Dentro da filosofia espiritual do Theta Healing, dos planos de existência, o plano mais elevado, que seria a mais alta vibração, que é o plano do Criador de tudo que é essa fonte dessa energia, dessa sabedoria, desse conhecimento todo, é um plano onde não existe dualidade. Então, o que acontece? Está tudo certo. Esse plano, essa nossa realidade, ou essa ilusão que a gente vive hoje, é um plano de dualidade. Então a gente aqui é sim um plano de bem ou mal, é um plano de disputa, é um plano de julgamento, é um plano de comparação, é um plano de certo, errado, é um plano que envolve esses aspectos de dualidade, até de polaridade, de forte e fraco. E a nossa alma escolhe vir para cá para ter essas experiências e para aprender com essas virtudes, tá? Então, o Theta Healing é esse caminho. É esse caminho onde, a partir da minha energia, eu consigo acessar o meu subconsciente, ou eu consigo acessar o subconsciente de uma outra pessoa através das ondas cerebrais Theta. E a grande característica dessas ondas cerebrais Theta é exatamente permitir esse acesso ao subconsciente de quem você estiver atendendo, ou seu próprio, tá? E conseguir trabalhar esse sistema, conseguir entrar ali. Aí, através do processo de digging, a gente consegue escavar uma crença. Então, a primeira coisa que a gente aprende no curso de Theta Healing, que é o curso DNA básico, a primeira coisa que a gente aprende é fazer uma leitura intuitiva. Claro que isso vem a partir de um entendimento dos nossos chakras, nossos centros energéticos, esses vórtices de energia que nós temos, os 7 principais, que é o chakra base, chakra sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e o chakra da coroa. Cada um desses chakras tem relação com determinadas áreas, determinados aspectos, tanto do nosso subconsciente como do nosso corpo físico. Então a gente aprende a entender esses chakras, esses centros energéticos, e alinhar esses chakras. Quando a gente alinha esses chakras, a gente cria o que a gente chama de energia Kundalini, que é uma energia muito forte e que permite exatamente essa conexão a partir desse chakra da coroa, com essa conexão com esse profético, com esse amor mais elevado, com essa energia que a gente chama de criador de tudo que é. Então, nós aprendemos esse processo de alinhar os chakras, abrir também os chakras, fazer abertura e alinhamento desses chakras, e a gente entra no outro ponto que são os sentidos psíquicos, né? O que são os sentidos psíquicos? Nós temos 4 bases, principais sentidos psíquicos. Nós temos o sentido empático, que está localizado no chakra do plexo solar, que é esse sentimento de você sentir a pessoa, de você sentir o ambiente. Isso é uma coisa que foi sempre muito presente na minha vida. Eu sempre senti muito as pessoas e sempre tive um ímpeto muito forte de ajudar as pessoas, de buscar mostrar para as pessoas que talvez elas não estivessem enxergando a realidade. O Theta Healing me trouxe toda essa clareza de entender o que é isso. Entender como diagnosticar isso, como acessar esse campo de informação
e como permitir que isso seja alterado de forma a mudar a realidade da vida da pessoa. Então a gente tem esse sentido empático, que é esse sentir. A gente tem um sentido de clarividência, que está relacionado com o nosso terceiro olho, que é essa capacidade de você enxergar as coisas, e não necessariamente de você prever o futuro, esse tipo de coisa. Para mim, a clarividência ela é muito clara quando eu peço permissão para um cliente para fazer uma leitura energética, intuitiva na pessoa. A gente entra no espaço da pessoa, né? Eu me conecto através da meditação do Theta Healing, eu faço essa conexão com esse sétimo plano. Eu vou me conectar com essa mais alta verdade, mas isso também é um aspecto onde eu vou me conectar com o meu interior. Eu vou lá no fundo do meu subconsciente. Então, eu me conecto com essa energia do Criador, com essa energia do sétimo plano, e a partir dessa energia, com a permissão da pessoa, eu adentro no campo dela através do chakra da coroa dela. E eu vou descendo. E vou deixando a própria conexão, e aí a gente fala também do silêncio, eu vou permitindo que esse silêncio me traga essas informações que são pertinentes. Então, a gente tem dois tipos de leitura intuitiva no Theta Healing. A gente tem uma leitura mais física, onde a gente pode fazer um escaneamento do corpo da pessoa, e aí o que a gente fala é que conforme você vai passando, todas as áreas vão se iluminando. Essa é o conceito básico da Havaiana. A Havaiana traz esse conceito. Mas como ela mesma fala, Theta Healing é uma técnica muito orgânica, é uma técnica que muito assim, cada um vai desenvolvendo esse processo da leitura de uma forma ou de outra. Então a gente vai escaneando e vai imaginando, como se fosse uma pena, que vai entrando pelo topo da cabeça da pessoa, e essa pena ela vai descendo, e ela vai descendo no corpo da pessoa, e a gente vai escaneando, e a Havaiana fala isso, né? Preste atenção nas áreas que vão acendendo. Todas as áreas devem acender. Se alguma área não acender, pode haver um bloqueio de energia ali. Pode haver uma atenção e uma tensão naquele ponto. Por outro lado, isso também pode acontecer o seguinte, pode acontecer de você entrar no espaço da pessoa, através da leitura, através imagina essa pena, descendo com muita graça e leveza pelo corpo da pessoa, e pode chamar a atenção a uma determinada área. Uma determinada área pode acender, pode vir uma luz diferente, uma cor diferente nessa área. Então isso é uma leitura de um aspecto físico. Agora tem também o outro aspecto que seria um aspecto mais emocional da leitura intuitiva. E o aspecto emocional, o que é? Eu pedir permissão para a pessoa para entrar no espaço dela, e quando eu entro no espaço dela, quando eu imagino essa pena entrando no espaço dela, o que acontece? Pode me vir uma imagem, que é esse sentido psíquico da clarividência. Pode me vir uma imagem, essa imagem pode me vir um sentimento, pode vir uma sensação, então ele ativa o meu sentido empático também. Pode vir um som, e aí a gente fala da clareaudiência, é um terceiro sentido psíquico, e tem também o sentido profético, que está relacionado com o nosso chakra da coroa. Então pode vir um conjunto de imagens e de informações. No meu caso, e eu amo fazer isso de paixão, eu vou sempre muito pelo emocional da pessoa. Então quando eu entro no espaço da pessoa, é muito comum me vir uma imagem, uma determinada cena, e aí junto com aquela cena já vem uma informação. Já vem uma palavra, uma frase, o que significa aquilo, e já junta também com um sentimento. Então é muito comum. E quando você entra nesse espaço, você traz essa leitura, a gente tem uma coisa interessante também, que é você pedir clareza para o Criador. Porque dentro do Theta Healing, tudo que a gente faz, a gente pede para o Criador, ou a gente comanda, ou a gente requisita. Isso vai muito do nosso ego, vai muito do nosso aspecto. Como que a gente aceita esse tipo de coisa? Eu gosto de usar a palavra comando. É o comando do Theta Healing. Qual que é o comando do Theta Healing? Criador de tudo que é comandado que, por exemplo, seja enviado amor incondicional através de todas as células do corpo, todos os níveis de crença e todas as áreas da vida para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa live. E aí eu paro aqui, me conecto com essa luz
e mentalmente eu dou esse comando. E aí, qual que é o grande lance? Eu testemunho essa energia vindo da luz, do céu, onde for. Eu testemunho essa energia entrando e ela se espalhando por todas as células do corpo. Eu sinto, né, eu percebo e testemunho tudo isso acontecendo. Então, esse testemunho que é exatamente... Oi, Pri! Esse testemunho que é exatamente o nosso principal papel é exatamente também o que funciona como essa questão toda, essa parte toda da leitura intuitiva. Então você entra no espaço da pessoa e já vem aquele monte de informação. Então uma vez eu estava fazendo uma troca com uma colega no curso, quando eu fui fazer o curso de digging, isso em 2018, 2017 quando eu fiz o curso de digging. E eu fui fazer uma troca com uma colega. E na hora que eu pedi permissão para ela para entrar no espaço dela, a primeira coisa que me veio foi uma cena de guerra. Foi uma cena de um tanque de guerra e aquela coisa, aquele barulho, aquela explosão, aquela coisa toda. Veio uma coisa muito forte. E me veio um medo muito forte daquela guerra toda e um anseio muito forte de fugir, sobrevivência. E uma questão muito forte de fugir. E aí eu trouxe isso, a gente traz isso com muita amorosidade para a pessoa que a gente está fazendo a leitura, né? Eu trouxe com muita amorosidade essa cena. E aí foi muito interessante porque o que ela me trouxe, ela é de origem japonesa, e ela trouxe, realmente, a guerra foi uma questão muito traumática na vida da família, porque a avó dela, ou a avó dela havia fugido do Japão no meio da guerra e tinha enfrentado bombardeios, tinha enfrentado tudo isso. Então tinha essa energia muito forte dentro dela, existia esse medo da batalha, esse medo muito forte. E a gente já traz uma crença que a gente até aprende na escola, né, através de todo o conhecimento da ciência tradicional, de que a vida é uma batalha pela sobrevivência, né? Darwin já trouxe isso, então a gente já traz enraizado isso dentro de nós, essa questão toda de que a vida é uma batalha pela sobrevivência. Então essa tendência da batalha, essa tendência toda de competir, essa tendência toda, isso traz esse medo muito forte. E aí essa colega, ela tinha essa questão muito forte com esse medo da guerra, da disputa. Então ela ficava muito apavorada e ao mesmo tempo ela se sentia impelida. Olha que interessante isso. Ela se sentia impelida a ficar vendo noticiários e ficar assistindo coisas de guerra. Então ela tinha esse medo muito profundo disso, mas ela tinha uma ligação com isso. E o nosso trabalho foi exatamente mudar isso, né? Transformar a forma como ela obtinha essa energia, qual era a relação dela com a batalha, que ela podia sobreviver, que ela podia viver sem sobreviver, que ela podia viver sem enfrentar batalhas, sem testemunhar batalhas, né? Então isso é uma coisa muito rica desse processo todo. Então, a gente falando desse processo da leitura intuitiva, a partir do momento que a gente aprende a fazer essa leitura intuitiva, a gente parte para o segundo ponto, que é aprender a fazer um trabalho de cura. E o trabalho de cura, o que é? Dentro desse conceito todo do Theta Healing, é exatamente a gente comandar. A Vaiana fala que ela aprendeu esse processo de cura, porque ela só fazia leitura intuitiva das pessoas. Ela fazia muita leitura intuitiva, e aí o que ela fez? Ela estava num acampamento. Olá de novo. Ela estava num acampamento com os amigos e uma tia dela começou a passar muito mal e com muita dor no estômago, e foi lá e deitou numa barraca, e ela foi lá dar uma olhada no que estava acontecendo, pediu permissão para a tia para fazer uma leitura. E quando ela fez essa leitura, ela foi constatar que a questão da tia ali não era uma questão, vamos dizer, não era uma disfunção física dela, mas era uma questão de uma presença de um micro-organismo, era uma giardia. E ela testemunhou aquilo e ela perguntou pro criador, o que eu faço? O criador virou para ela assim, Vaiana, você sabe o que fazer. E aí veio intuitivamente para ela comandar que aquilo fosse curado. E ela deu um comando, né, que aquele micro-organismo fosse transformado, que aquilo fosse transformado dentro da pessoa. Ela deu o comando e testemunhou a energia do criador fazendo essa ação, fazendo essa mudança, essa modificação, essa transformação imediata. E quando ela fez isso, ela testemunhou isso, aí ela voltou, trouxe a atenção, trouxe a energia, a consciência de volta para dentro dela, e a dor da tia parou.
e a dor parou. E a pessoa não teve mais dor. Então ela entendeu que ela poderia comandar o processo de cura. E foi aí também que ela se curou do câncer no sistema linfático que ela tinha. Ela achava que ela tinha um câncer no fêmur, na perna, mas esse câncer não era no fêmur, era um câncer no sistema linfático. Como ela já tinha feito diversos trabalhos de limpeza, de metais pesados, de toxinas, afinal de contas ela é uma naturopata, conhece muito bem isso, estudou muito bem isso, então ela tinha esse processo muito claro, ela estava com o corpo dela muito limpo, então isso é muito importante, a gente aprende muito isso no curso Anatomia Intuitiva, que é um dos cursos, é o primeiro curso avançado do Teta Healing, é um curso de 15 dias, fantástico. E na Anatomia Intuitiva bate muito nessa tecla de fazer essa limpeza de metais pesados, limpeza de fígado, rins, vesícula, fazer todas essas limpezas. Por quê? Porque a Havaiana fala que esses metais pesados, eles têm essa questão de desequilibrar os hormônios cerebrais. Então, por exemplo, existe um comando para depressão no Theta Healing, que é exatamente a gente comanda que seja equilibrado os hormônios noradrenalina e serotonina. Para que haja esse equilíbrio. Quando você faz esse equilíbrio desses hormônios, dos demais hormônios, o que acontece? Porque o que é a depressão, a ansiedade? É um desequilíbrio disso. E isso a gente percebe isso, por exemplo, se você tomar, né? A gente brinca muito, principalmente com as amigas, e os amigos também, tá? Mas quando toma uma caipirinha a mais, uma cerveja a mais, uma coisa a mais, a pessoa fica emotiva, tem aquela coisa de amar todo mundo, quer beijar todo mundo, quer abraçar todo mundo. É exatamente porque dá esse desequilíbrio desses hormônios. Então, num determinado momento, a pessoa pode ficar eufórica, ou a pessoa pode ficar muito emotiva, mas ela passa por esse processo. E esse processo é exatamente o que acontece no caso da depressão. A depressão é exatamente isso. Eu atendi uma colega há um bom tempo atrás. E ela tinha uma profunda depressão, separada já há muito tempo, já com filhos grandes. Mas ela tinha uma profunda depressão, tomava remédios, tomava tarja preta, fazia terapia há muito tempo. E nós fizemos 2 sessões com ela. E dentro de todo o trabalho, né, de entender onde estava a insatisfação dela da vida, o que era toda a questão da insatisfação dela. Ela tinha uma questão muito forte, por exemplo, da empresa, né? Ela trabalhava com o pai, tinha que trabalhar com o pai, então ela vestiu esse manto, ela abraçou esse compromisso de ter que, vamos dizer assim, abrir mão dos sonhos dela para ter que tocar a empresa com o pai e seguir essa jornada da família, tinha esse compromisso. E o que a gente fez? A gente olhou com carinho e amorosidade para isso, entendemos onde estavam as raízes desse compromisso todo, e a gente mudou isso tudo. A gente cancelou esse sentimento todo denso, negativo, mudando para sentimentos positivos, que ela poderia ser feliz, ela poderia seguir o caminho dela, e que se ela seguisse o caminho dela, ela poderia trazer orgulho para o pai dela, sem precisar obrigatoriamente abrir mão de toda a vida dela para se manter dentro daquele trabalho. Esse aspecto já mudou muito, porque ela viu a possibilidade de ser feliz, porque ela não tinha possibilidade, ela nem sabia o que era a felicidade. Então uma das definições que a gente trouxe para ela foi a alegria, a felicidade de viver. Ela não tinha esse conceito. Então, a partir do momento que a gente trouxe isso e a gente trouxe esse equilíbrio para os hormônios cerebrais dela, o que acontece? Ela, depois de 2 semanas, ela, com o aval do terapeuta dela, ele iniciou um processo de retirada do remédio dela. Ela pediu para fazer isso, e uma coisa essencial, gente, Theta Healing não é medicina. Theta Healing é uma técnica que trabalha junto com a medicina. Se a pessoa está mal, ela tem que ir no médico. Se ela está doente, está sentindo sintomas, ela tem que ir no médico. E tem sim que ir no médico. Existem crenças que a gente precisa trabalhar. Muitas vezes é que o médico, como ele é a pessoa que traz vida, como ele é a pessoa que salva a vida, e como muitas vezes ele também diagnostica o fim da vida, né, a partir do relatório que o médico dá ali quando a pessoa morreu, me fugiu o termo agora,
a gente tem uma tendência muito forte a ter uma crença de que médico é Deus. Então, quando o médico dá um diagnóstico para a pessoa de uma doença, de um câncer, alguma coisa assim, isso costuma ser muito fatal. Isso costuma ser muito fatal. Tanto que tem muita gente que recebe o diagnóstico de câncer e piora num nível muito grande até falecer num espaço curto de tempo, um curto espaço de tempo. Então, a gente tem essa questão com a medicina. Então, assim, e aí eu orientei ela, não, fala com o seu médico, se você se sentir bem, experimenta isso. E ela foi para esse caminho. Depois de um mês e pouco, ela não estava mais tomando remédio, ela estava muito bem. Aí na segunda sessão que ela fez, ela estava tão bem que ela queria manifestar uma gêmea dela, porque ela vinha de relacionamentos, ela estava separada há muito tempo, então ela vinha de muitos relacionamentos complicados e abusivos e aquela coisa toda. Então, assim, ela já tinha também, relacionado com essa coisa da família, com essa coisa da empresa, da família, ela tinha esse aspecto de que a família trazia um certo aprisionamento. Ela tinha, a gente testou muscularmente, através do teste muscular, do dedinho no Theta Healing, a gente testou e tinha essa presença de que a família era uma prisão, de que a família trazia muito sofrimento, de que ela não podia ser feliz com a família. Por quê? Porque ela estava conectada com essa questão da empresa familiar, do negócio familiar. A partir do momento que a gente mudou isso, que a gente tirou, desconectou isso, o que acontece? Ela pôde se reconectar com essa energia da família. Porque como ela tinha essa coisa muito pesada da família, ela casou, teve 2 filhos e acabou se separando até muito, muito cedo. E encarou cuidar tudo, porque ela tinha essa crença também que ela tinha que abrir mão de toda a felicidade e que ela precisava encarar tudo isso, e que ela precisava fazer tudo sozinha e que ela tinha que fazer tudo isso. Então, a partir do momento que a gente desconectou essa energia, que a gente tirou essa energia toda, a gente mudou esse sentimento todo. Só um minutinho que eu preciso fechar a porta aqui. Desculpa, pessoal. Então, a hora que a gente tirou esse lado extremamente negativo dessa relação com a família, ela primeiro, ela pôde conhecer um lado de alegria, de felicidade dentro da família dela, e ela pôde também se reconectar com a energia da família. Ela podia formar uma família, ela podia ser feliz tendo uma família. Oi, Renata, você está perguntando qual é o tema. Eu estou falando de Theta Healing no geral, estou explicando um pouco sobre a técnica e estou aqui para tirar dúvida, principalmente quem for Theta Healing tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, qualquer que seja, e eu puder ajudar, eu estou aqui para ajudar. Então, o interessante foi, quando a gente fez a segunda sessão, ela queria manifestar uma gêmea dela. Porque ela sentia dentro dela que ela podia viver um amor verdadeiro, ela podia viver uma alegria, ela podia viver a verdade de um amor, de uma relação, e não apenas o sofrimento, e não apenas aquela coisa de que a família sempre traz sofrimento, então se eu tiver uma família eu vou ter que trazer sofrimento. Então cria tudo isso. Então ela saiu ali em 2, 3 meses, ela saiu do remédio, ela saiu da depressão, ela conseguiu sair do remédio, da depressão, ela passou a viver muito mais feliz, e a partir do momento que a gente manifestou a alma gêmea dela, ela conseguiu encontrar um amor, e é muito incrível isso, tá? E o mais interessante disso também foi, e aí entra um outro ponto importante também, que é a questão dos fragmentos de alma. A gente fez a limpeza dos fragmentos de alma dos 3 namorados, das 3 pessoas que ela tinha namorado por mais tempo, e fez a limpeza de fragmento de alma também do ex-marido, assim como a gente fez o divórcio energético dessas pessoas também. E foi muito engraçado, porque eu falei com ela 2 dias depois, e ela falou, você não sabe, no dia seguinte, os 3 ex-namorados me ligaram, e 2 dias depois, o meu ex-marido veio me procurar. E assim, todos eles vieram com uma energia completamente diferente. Eles vieram com uma energia completamente diferente. Por quê? Quando a gente cria esse relacionamento, e principalmente quando a gente tem um relacionamento sexual envolvido, a gente pega uma parte da energia vital dessa pessoa e essa pessoa pega uma parte da nossa energia vital. E a gente cria compromissos também. Então a limpeza de fragmento de alma é exatamente você tirar esse fragmento de você, limpar,
através do Criador, e devolver esse fragmento para a pessoa, e vice-versa, e você retirar da pessoa os fragmentos de alma, limpar através da energia do Criador e trazer de volta esse fragmento. Imagina como se fosse dois quebra-cabeças com as peças todas trocadas. Então as peças elas saem, são limpas e purificadas pela luz e voltam para sua origem. E o divórcio energético é exatamente a liberação de todo e qualquer compromisso energético existente. Porque a gente cria esses compromissos. E uma coisa interessante é que o divórcio energético você pode usar para tudo. Para tudo. Você pode usar para relacionamento, você pode usar para amizade, você pode usar para relação da família, relacionamentos que estão densos com a família. Você, a partir do momento que você faz um divórcio energético, você pode liberar, de repente, talvez compromissos antigos que não fazem mais sentido nenhum e que podem estar estragando essa relação. Você pode fazer divórcio energético de chefe, de ex-chefe, você pode fazer divórcio energético de emprego, você pode fazer divórcio energético de casa, você pode fazer divórcio energético de qualquer coisa que você imaginar, porque a gente cria essa relação, a gente fica conectado com isso. E o testemunho que a gente faz do fragmento de alma é exatamente você testemunhar esses fragmentos sendo trocados. E do divórcio energético, a gente testemunha essa conexão, como se fosse um fio de luz ligando nessa pessoa, e esse fio de luz indo para a luz. Esse fio de energia indo para a luz. No Theta Healing, tudo que a gente tira da pessoa, do objeto, do espaço, seja do que for, você manda para a luz. Tá? Então, é esse processo de você enviar tudo isso para a luz. Então, vamos lá. Ninguém tem nenhuma pergunta, alguma pergunta específica, alguma coisa que alguém queira saber sobre o Theta Healing? Então a gente estava lá falando, né? Eu falei dos chakras, falei da questão do alimento dos chakras, dessa conexão com a energia, da questão de você comandar a cura, porque é um princípio quântico isso, gente. Se você for estudar um pouquinho de física quântica, você vai ver que na física quântica o que acontece, como nós somos a consciência que está ali testemunhando o que está acontecendo, todo o trabalho quântico a gente nunca pede para ser feito alguma coisa. Tanto que uma oração quântica é uma oração onde aquilo já está feito. Então existe um livro do Greg Braden chamado Matriz Divina. E nesse livro ele fala de um exemplo onde ele estava com um xamã, e o xamã foi fazer uma dança da chuva, e eles subiram lá no monte sagrado, acho que é o Monte Shasta, nos Estados Unidos, e foram lá fazer a dança da chuva, e o xamã chegou lá, tirou a roupa dele, entrou num círculo de pedra, ficou lá alguns segundos e saiu, pronto, tá feito. Eu falei, como assim? Mas você já fez? Já, e exatamente o que ele fez foi aquilo. Ele visualizou aquela chuva caindo. Ele visualizou aquilo já acontecendo. Então você não pede, por isso que vem a questão do comando. Você assimila aquilo como aquilo já acontecendo. Você assimila aquilo como aquilo já feito. E é exatamente isso, é assim que funciona o comando. O Criador de tudo que é comandado que seja feito isso. Grato, está feito, está feito, está feito. Porque eu falo 3 vezes. Eu falo com o meu eu superior, eu falo com o meu ego e... Meu superior, ego... Bom, grato, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E quando eu falo o mostre-me, isso na verdade foi a forma como eu aprendi. Quando eu falo mostre-me é quando eu testemunho o Criador fazendo aquilo, aquela energia saindo, aquela energia densa, aquela fumaça da pessoa, descendo aquele novo sentimento, né? Aquilo vindo para cá, né? Entrando dentro do que a gente chama das áreas relacionadas com os níveis de crença. Então esse que é o comando, esse que é o testemunho, e esse é o lado quântico do Theta Healing. É exatamente a gente testemunhar isso acontecendo. Porque no fundo do Theta Healing não é o terapeuta que vai fazer a cura. Quem faz a cura é a energia do Criador. É essa energia que faz a cura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, né? Porque essa coisa de eu querer mudar, não sou eu que estou fazendo. E a Havaiana fala muito disso. Precisa sempre tomar muito cuidado com essa questão do ego. Porque é muito raro, mas é difícil o conceito, um bom Theta Healer. Na verdade, você tem um conceito de uma pessoa com boa conexão. Uma pessoa que faz boas leituras, uma pessoa que traz, que consegue ter esse acesso ao Criador, esse acesso ao campo de informação, esse acesso a essas informações que são necessárias para que a gente consiga trazer essa luz. Porque é isso, a gente trazer essa luz para a pessoa.
Então, dentro dessa evolução do processo, dentro desse processo de você comandar a que seja feita a cura, aí a gente aprende a fazer cura em grupo, né, onde uma pessoa comanda a cura e as outras pessoas ao redor. Esse é o princípio da roda de cura, onde as outras pessoas elas ficam enviando amor incondicional para esse praticante que recolhe esse amor e envia para essa pessoa. Né? No ano de 2017 e metade de 2018, eu atuei, na verdade, no Instituto Theta Healing Brasil, fiquei 1 ano lá participando do grupo de estágio, atendi muita gente, eu tive muita experiência, lá foi muito rico isso. E lá, todo final de atendimento, a gente fazia uma roda de cura. E tinham noites ali que a gente chegava a atender 130, 140 pessoas numa noite. E você tinha ali 15, 20 pessoas atendendo ao mesmo tempo numa sala ali de uns 20, 30 metros quadrados, enquanto você tinha ali 15, 20 pessoas atendendo as pessoas que buscavam atendimento popular, e você tinha ali mais umas 20 pessoas fazendo prática, trocando entre eles, e tudo numa sala só. E sempre no final desse processo tinha também a roda de cura. E a roda de cura era exatamente isso, né? A gente fazia exatamente esse processo de criar uma nuvem de amor incondicional sobre todo o campo, todas aquelas pessoas, e depois aquela nuvem de amor incondicional descendo sobre cada pessoa. O amor incondicional é uma energia de correção, é uma energia de vida, é uma energia A gente fala dentro da física quântica que o amor incondicional é essa energia que está em todo o universo. Tá? Essa energia que está em todo o universo. A energia, o campo do ponto zero, o campo, como for, como queira dizer isso, é premiado dessa energia de amor incondicional. A Renata perguntou, a cura é uma forma de manifestação também? A cura é uma forma de manifestação. A cura pode ser uma forma de manifestação. Sim, a cura pode ser uma forma de manifestação. A questão é que o que acontece? O problema, o desafio ou a doença, na verdade não é nem doença, né? Porque a gente fala que a cura é tudo. Uma cura emocional, uma cura física, tudo é um processo de cura, tá? Mas sim, a cura é um processo de manifestação, porque você está manifestando aquilo, né? Você está testemunhando aquilo já curado. Então quando a gente dá o comando de cura é exatamente esse, né? Que a pessoa já tem essa cura, né? Que a pessoa já está curada com isso, que essa disfunção foi enviada para a luz e foi substituído por uma cura, foi substituído pela saúde perfeita. Então é sim um processo de manifestação. Na verdade, tudo no Theta Healing segue o mesmo princípio. Você busca o que está sustentando aquilo, o que está sustentando a doença, o que está sustentando o desafio, o que está sustentando aquilo. Né? Aquilo pode vir de uma questão minha da minha infância, pode ser uma coisa que eu estou trazendo da minha mãe, da minha avó, pode ser uma coisa de vida passada, ou pode ser uma questão da minha alma, querendo aprender uma determinada virtude. Tá? Então o importante é primeiro a gente entender. Por isso que uma sessão, eu sempre começo uma sessão com uma breve conversa, entender um pouco o que a pessoa quer, que a pessoa quer mudar na vida dela naquele momento, e aonde está a origem daquilo. É muito importante, né? Tem um curso novo, não é novo, esse curso desde 2018, e a partir de agora vai se tornar pré-requisito também, que é Você o Criador. E Você o Criador, a gente aprende a afinar essa sintonia com o Criador, e a gente aprende também a afinar essa leitura do subconsciente da pessoa. É um curso magnífico, porque você entende o que pode ser ali o eu sobrevivente, né? E que está relacionado muito com o nível primário, que é a criança está fazendo tudo para sobreviver. Aí a gente tem o que a gente chama de a influência oculta, que seria a correção. Me prejudicou, eu vou prejudicar também. E esse nível, e esse aspecto, ele está muito relacionado com o nível ele pode estar muito relacionado com o nível genético, tá? A gente tem o ego, tá? E o ego é aquela coisa, eu tô sempre certo, eu sou sempre eu tô sempre certo. Eu gosto muito quando eu falo do ego, eu gosto muito de usar a questão de egocentrismo. O egoísmo, para mim, é uma palavra que foi criada para tirar o nosso poder pessoal. Tá? Agora, o egocentrismo que é o negativo, né? Aquela pessoa que ela é o centro de tudo, ela faz tudo, só ela importa, mas num aspecto onde dane-se o mundo, dane-se tudo.
E a gente tem o quarto aspecto, que é o eu superior. O eu superior está muito relacionado com a alma, né? Com o nível de alma. Tá? Porque o eu superior ele tem uma relação com o aprendizado. O eu superior é um aspecto elevado do quinto plano, que é o plano dos anjos, dos mestres e também dos espíritos das trevas. E o quinto plano, como ele tem essa coisa de anjo e demônio, ele é o último plano dentro da filosofia espiritual dos planos da existência. Ele é o último plano da dualidade. Então é muito forte essa dualidade. Então todos esses aspectos que estão ali dentro, eles têm esse aspecto da dualidade, essa energia da dualidade, mas eles têm também a questão da opinião. Então é uma coisa muito delicada. Eu vejo muita gente falando, eu quero falar com o meu anjo da guarda, eu quero perguntar para o meu anjo da guarda, esse tipo de coisa. Quando você vai falar com o anjo da guarda vai na mesma fala, o anjo da guarda ele tem opinião própria. O objetivo do anjo da guarda é te proteger, é te trazer proteção. Né? A gente pode ter até 4 anjos da guarda, a Havaiana fala. E eles têm esse aspecto masculino e feminino também. Tá? Então a Havaiana fala isso, que o anjo da guarda ele pode ter a opinião dele. E interessante é que o eu superior também. Então muitas vezes, dentro de tudo que eu leio e tudo mais, muitas vezes eu vejo as pessoas falando com o eu superior de uma forma como se o eu superior fosse a mais alta verdade. Tá? Mas eu não coloco isso. Eu coloco o eu superior sim como uma alta sabedoria, mas a mais alta verdade é quando você fala com o Criador. Porque o Criador é só amor. Tá? Então quando você fala com o ego eu estou sempre certo, o eu superior tem sempre um aprendizado, né? O que você está querendo, o que você está buscando aprender, o que você acha que você está aprendendo com esses desafios. Né? Então quando a Renata falou da questão da cura ser uma manifestação, né? O que a gente está aprendendo com isso? Né? Então você tem um aprendizado e um serviço. O que você está aprendendo com isso e para quem está te servindo isso? Porque muitas vezes existe uma serventia. Eu estava até lendo recentemente no livro do Digging, e a Havaiana falando sobre um processo de digging, exatamente da questão dos desafios, lidar com os desafios. E ela dá o exemplo de uma pessoa que ela se separou do mesmo marido 14 vezes. E ela sempre se separava e voltava, separava e voltava, separava e voltava. E sempre tinha essa questão. Então, assim, quando ela se separava, ela se sentia livre. Mas também ela se sentia solitária. Então, ela ficava sempre criando isso. Então, assim, existe um aprendizado e existe um ganho em cima disso também. Né? Então, é muito difícil isso. E aí, o processo todo que a Havaiana faz é exatamente cancelar essa necessidade toda de ter essa montanha-russa emocional e onde você estabiliza um pouco mais a coisa e sabe viver com alegria, sabe viver dentro do relacionamento. Então, esse princípio todo, né? Esse princípio todo, como eu estava falando, quando a gente fala com o Criador é mais alta verdade. Um exemplo disso, eu outro dia, dentro da minha meditação, eu medito todo dia e estudo muito, principalmente o livro dos planos da existência. É muito interessante porque ele tem praticamente todos os exercícios e as ferramentas que a gente pode utilizar para um nível mais avançado do Theta Healing. E eu fui fazer o exercício de falar com o meu eu superior. Eu estava lendo lá sobre o terceiro plano, né? O terceiro plano de existência é o nosso plano, o plano dos animais. A gente poderia meio que colocar como a superfície do planeta, porque pega todos os animais, inclusive nós. E dentro desse plano, desse terceiro plano de existência, a gente tem o aspecto do eu superior. E aí a Havaiana dá um exercício de falar com o eu superior. E é muito simples, né? O comando que você dá, Criador de tudo que é comandado eu ver e falar com o meu eu superior. Fiz o comando. Parei ali no meu silêncio, né? Me conectei com a luz, dei o comando, parei no meu silêncio. E é engraçado que me veio uma frase: você precisa salvar Deus da morte. E como eu tinha acabado de ler, né, eu já tinha visto isso no curso, mas eu tinha acabado de ler, estava com uma informação muito fresquinha na minha cabeça, me veio uma coisa muito forte. Pô, né, bem eu superior mesmo, né? Como assim eu preciso salvar Deus da morte? Isso foi muito interessante. E aí eu deixei assim, aí meio que de maneira inconsciente, né? E a coisa no Theta Healing é muito, muito lindo, muito maravilhoso, porque automaticamente já entrou uma conexão com o Criador. E o Criador veio ali no meio da conversa e surgiu trazendo:
Não, a questão é que você precisa parar de matar Deus na sua vida. Aí eu fiquei assim, uau, como é que é isso? E aí eu fui entender. Parei, aí eu fui fazer uma leitura, né? Eu fui fazer uma leitura em mim mesmo e fui entender toda a minha disputa que eu tive a vida toda com a questão da religião. Sempre tive questões profundas com a religião. Eu fui identificar em situações de vida passada, onde eu fui queimado em fogueira, como bruxa, como místico, como curador. Eu fui queimado na fogueira mais de uma vez até, onde eu cheguei a perder tudo por ser curador, por ser uma pessoa que chegou a adquirir muita riqueza. Eu fui perseguido, eu fui queimado, fui traído por tudo isso. Então, e isso tudo muito capitaneado pela questão, pelo poder da igreja. Então eu fui encontrar esse ressentimento muito forte com a religião. E fui trabalhar, e fui limpar esse ressentimento, tá? E aí quando eu fiz essa conexão, né, eu consegui cancelar esse ressentimento todo, né? Porque é importante o ressentimento, você entender para que está te servindo o ressentimento. Assim como na psicologia, assim como tudo, no Theta Healing tem muito isso. Você tem que entender a raiz da coisa, você tem que entender onde está o pior, onde que está a raiz daquilo, o que é o pior daquilo. Aí você tem que ir para o positivo, o que você está ganhando com isso, o que você está aprendendo com isso, para que está te servindo isso. A partir do momento que você traz esses dois núcleos, você consegue cancelar aquele negativo, então você tira, então você cancela o ressentimento. Né? E o importante do ressentimento, quando você for trabalhar o ressentimento, é você entender aonde começou o ressentimento. Isso foi muito claro, né? Em geral a gente tem um ressentimento muito forte com o pai e com a mãe, principalmente questão de abandono, de rejeição, não de você ter sido abandonado, mas a coisa do pai trabalhar demais é um sentimento de abandono. A questão dos pais trabalhar demais é abandono. A questão dos pais trabalharem demais, deixar a criança com a babá, com a avó, seja lá com quem for, é uma questão de abandono. Cria-se um abandono, cria-se uma rejeição. Então é importante entender onde está isso. Então você simplesmente pede para a pessoa permissão para cancelar o ressentimento, seja lá qual for, enviar isso para a luz e substituir pelo programa. Eu me libero de todo ressentimento em relação à pessoa tal, e eu sei viver sem ressentir. E eu sei tudo que eu aprendi, tudo que eu ganhei, eu sei tudo isso sem precisar ressentir aquela pessoa. Então eu fui limpar, eu fui trabalhar esse ressentimento que eu tinha com a religião. Tá? Então esse aspecto. A Isabela está perguntando, explica como se faz exercício de se conectar com o nosso eu superior, por favor. Como é que você vai fazer? Você vai fazer a meditação do Theta Healing e se der tempo, a gente pode até fazer uma meditação juntos, quem tiver interesse em fazer, 8h24. Mas como é que é esse processo de você falar com o eu superior? Você se conecta, faz a meditação, subiu até o 7º plano e você vai dar o comando. Criador de tudo que é comandado, eu ver e falar com o meu eu superior. E deixa. Tá? Você deu o comando, esvaziamente. Lembra disso. Princípio muito importante do Theta Healing, gente. Isso eu fui só aprender quando eu fiz o Anatomia Intuitiva. No primeiro dia do Anatomia Intuitiva eu não conseguia ler nada, gente. Eu não lia ninguém mesmo. Não lia nada, não conseguia fazer nada. Era triste. Mas é muito louco, porque eu já estava 6 meses atendendo no Instituto Theta Healing Brasil. Eu fiz atendimentos incríveis, assim, sessões de 15, 20 minutos. E algumas pessoas passaram pelo primeiro atendimento comigo e sentiram o chamado da técnica, se apaixonaram por aquilo, fizeram o curso e hoje são Theta Healers e Theta Healers fantásticos também, entendeu? Mas eu fui aprender esse processo da leitura intuitiva mesmo no Anatomia Intuitiva. E aí eu fui fazer uma troca com uma colega, Ana Paula, uma Theta Healer fantástica, uma pessoa que eu amo de coração. E ela, estudiosa, uma pessoa que fez 5, 6 pós-graduações em física quântica, que conhecia tudo quanto é técnica, tudo quanto é coisa. E ela foi fazer uma leitura, e quando ela fez a leitura de mim foi um negócio muito louco, assim, porque ela virou assim, você tá com muita toxicidade no seu terceiro olho, você tá com isso, tá com aquele... Ela passou um relatório, né? Eu fiquei assim de cara, né? Puta, de onde ela tirou tudo isso? E ela veio isso, e ela trouxe esse sentido, ela trouxe isso, você está querendo enxergar, quando você dá um comando de uma leitura, você dá um comando de falar com o seu superior, você quer ver o eu superior, você quer ver alguma coisa, você quer ver... Não quero ver nada. Silencia isso, entendeu? Silencia isso dentro de você. Traz isso, traz esse silêncio. Quando você traz esse silêncio, deixa o campo falar com você, deixa o Criador trazer. O Criador vai trazer
a informação. E aí, essa colega fez essa leitura, e ela trabalhou as crenças relacionadas com a questão da leitura, trouxe tudo isso, que era seguro fazer a leitura, trouxe todas essas questões todas. E aí, quando eu fui fazer uma outra leitura, foi um negócio muito incrível, eu nunca esqueço disso. Porque eu juro pra você, que a hora que eu fechei o olho, dei esse comando de fazer uma leitura na pessoa, apareceu uma mão gigante, assim, e essa mão gigante chegou bem na minha testa aqui e fez assim, ó, POC. Quando tocou aqui, nossa, gente, formigou esse negócio aqui e nunca mais parou. Nunca mais parou de formigar, formiga o tempo todo, formiga o dia todo, então eu já sei que quando começa a formigar é alguma energia que eu preciso receber, então eu simplesmente aceito a energia que for, faço e tudo mais e tal. Então a gente estava falando dessa questão do eu superior. Deixa eu falar, quando eu fiz o comando, quando eu fiz o comando e dei o comando para falar com o eu superior, eu simplesmente silenciei. E aí foi muito interessante porque me veio uma figura feminina, de um aspecto feminino, mas uma coisa meio angelical, assim, cabelo bem loiro, uma roupa bem branca, assim, mas eu não conseguia ver a cara da pessoa, tá? Mas veio esse aspecto feminino, tá? E aí veio essa informação, você precisa parar de matar Deus na sua vida. E aí automaticamente eu pensei, putz, né, mas para eu parar de matar, para eu salvar Deus da morte, desculpa, para eu salvar Deus da morte, eu preciso ser maior que Deus. E que ego é o meu para eu ser maior que Deus? Porque a espiritualidade toda e próprio Teta Healing traz exatamente essa igualdade. A gente é a centelha divina. Deus está dentro de mim, está dentro de todo mundo, e todos os animais, de tudo. Então, junto com essa questão dos níveis de crença, de não julgar ninguém, a gente entende que está todo mundo no mesmo barco. Então, assim, é tudo uma coisa só. Eu gosto muito de falar do Cryon, eu não sei aqui quem conhece o Cryon, quem acompanha as canalizações do Cryon. O Cryon fala muito isso hoje, né? Ele fala muito da simplicidade da espiritualidade. Que ele traz muito assim, ele fala que a gente adora criar regra para as coisas, né? Ele fala, vocês adoram meditar e cruzar as mãos e pôr as mãos para o alto. Você precisa se conectar com a natureza, tem que ir lá no meio do mato, no meio da floresta, né? Vocês adoram criar nomenclaturas para anjos, arcanjos, energias e tudo mais e tal. E ele fala que tudo é muito a mesma coisa, que tudo é uma energia só, e que a gente fica criando esse monte de coisa. Então, quando eu falei, quando veio esse sentimento, né, poxa, mas aí eu preciso ser maior que Deus, né, para salvar Deus, não, eu preciso ser maior que Deus. E aí veio essa conexão direta com o Criador, e o Criador me trouxe esse entendimento, né, de que eu precisava parar de matar Deus na minha vida. Né? E isso foi muito profundo, porque eu fui trabalhar essa questão desse ressentimento com a religiosidade, e eu fui entender uma outra coisa também, que como eu sou Deus também, existiam algumas coisas que eu estava abdicando da minha vida, e algumas coisas que fazem parte da minha essência. E aí quando eu falo parte da minha essência, estou falando da minha criança interior. A nossa criança interior é aquele euzinho que controla o nosso subconsciente, tá? Se tem alguém controlando o seu subconsciente, é a sua criança interior. E essa criança interior, ela tem múltiplas personalidades, para completar um pouco mais a coisa, né? Então, assim, a gente tem subpersonalidades dentro da gente, que são os subaspectos dessa criança interior, tá? Então, eu fui entender que eu estava, quando o matar Deus na minha vida é exatamente eu estava matando os meus desejos, eu estava matando as minhas vontades, então eu estava abrindo mão de certos aspectos, e principalmente em função de que não fazem sentido, porque no fundo, o grande X da espiritualidade é você entender que Deus está em tudo, que Deus está dentro de você, e que se Deus está dentro de mim, Ele está dentro de você também. Então eu tenho que aprender a enxergar Deus dentro de tudo, dentro de todos. E se eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho que honrar as minhas escolhas. E honrar as escolhas das pessoas também. E buscar entender, buscar ser compassivo, buscar ter compaixão pelas pessoas, buscar ter tolerância pelas pessoas. E quando eu trago isso, eu tenho que entender que tudo que eu fiz na minha vida, absolutamente tudo, foi, num determinado aspecto, foi o mais positivo que eu podia fazer. Então, por isso que a gente fala que a partir do sétimo plano, do plano do Criador, está tudo certo, acolhe isso. E eu estava querendo mudar muitos aspectos na minha vida em função da coisa da espiritualidade. Então eu estava permitindo que regras fossem criadas na minha vida em função da espiritualidade. E eu deixei de fazer certas coisas que eu gostava muito de fazer.
E, por exemplo, eu gosto muito de tomar cerveja. Eu, na minha adolescência, anos atrás, eu bebi bastante e tudo mais e tal, mas hoje eu gosto de apreciar uma cerveja artesanal, gosto de apreciar uma cerveja gostosa, gosto muito da comida, gosto muito de cozinhar, gosto muito de ficar na cozinha. Então é um ritual para mim que é muito importante. E eu comecei a criar algumas coisas. Não, eu preciso cortar as coisas que eu como, eu preciso parar, cortar a cerveja da minha vida, eu preciso ser mais maduro com alguns aspectos. E aí eu fui entender que eu estava viajando em tudo isso, eu estava matando Deus. Porque faz parte de mim tomar aquela cervejinha, faz parte de mim fazer uma determinada brincadeira. Eu sou muito piadista, eu sou muito brincalhão, eu gosto de piada, eu gosto dessa coisa da graça, da leveza de viver. E eu fui perceber muito que eu estava me podando disso tudo. E vou dizer, de novo, espiritualidade não é nada disso. Espiritualidade não é nada disso. Espiritualidade não é regra, gente. Espiritualidade é amor incondicional. É amor incondicional. Você pode estar no 44º andar de um prédio, entendeu? E você se conecta com a energia de Deus do mesmo jeito. A questão é você te romper esses paradigmas, romper esses bloqueios. Sabe? Você não precisa estar no Vale do Capão ou, estava lá agora no Réveillon, lá em Nazaré Paulista, que é do lado do Uniluz, é um lugar maravilhoso. Eu não preciso só estar lá em Nazaré Paulista, num lugar fantástico, com uma energia incrível, para me conectar com Deus, me conectar com o meu coração, com a minha verdade maior. Eu não preciso abrir mão de tudo que eu como e virar vegetariano para também me conectar. Entenda uma coisa, tudo que você precisa fazer, toda regra, ela tem uma base na escassez. Toda regra tem uma base na escassez, assim como todo desejo tem uma base na escassez. E a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Então, assim, é a questão de você trazer o silêncio para você. Traz o silêncio para você, sabe? Traz esse silêncio onde você estiver. O importante é você traz silêncio. Se o barulho te incomoda, pega uma música, pega um Wave Brains lá no Theta Wave Brains no YouTube, tem 1 milhão dessas ondas, põe aquilo no seu fone, mas não cria uma muleta para você meditar com isso. Faça isso faça isso para permitir que você acesse esse seu silêncio, porque no fundo é o silêncio. Tá? Então não precisa de regra, não precisa. O Cryon brinca muito e fala muito disso, né? Ele fala assim, mas como assim? A espiritualidade não tem regras? Você precisa de regras, né? Você não tem que ir num templo, você não tem que ir num lugar, você não tem que fazer assim, assado. Ele fala muito isso, você não tem que ir nada. Se conecta. Ele fala, sente-se, feche os seus olhos e permita-se ser amado por Deus. É isso. Acabou. Então é isso. Então, sim, nesse momento que o Criador falou isso para mim, parar de matar Deus na minha vida, eu entendi isso também. Entendi o ressentimento, entendi como, não, para, vive numa boa, vive a vida com graça e leveza, permite a vida viver, sabe? Permite viver. Claro, tem situações, existem informações, existem coisas importantes. A questão de você tomar cuidado com o que você come, principalmente alimento industrializado, faz de metal pesado. Né? O mercúrio, principalmente, é uma substância que está muito presente em peixe. As pessoas estão comendo muito peixe, adoram peixe, peixe é uma delícia e tal, mas peixe tem muito mercúrio. Esses peixes criados em cativeiro, como que comem ração e tudo mais, tem muito mercúrio. Mercúrio é uma substância que desequilibra a noradrenalina e a serotonina ali. Aquilo pode trazer depressão, pode trazer esse tipo de coisa. Então, existe essa questão de comer um alimento orgânico? Ah, sim, uma questão de você diminuir esses metais pesados que você absorve. Né? Existe uma questão quântica dos fótons de luz do vegetal. Quando você come o vegetal, principalmente o vegetal cru, você está trazendo para o seu organismo coerência quântica, um estado de coerência. As partículas de luz, você está trazendo essas partículas de luz organizadas para dentro do seu organismo, o que vai ajudar o seu organismo a reorganizar essa luz. Por isso que quando uma pessoa está doente, uma pessoa descobre que está com câncer, uma doença muito, muito poderosa, eu falo para todo mundo, a primeira coisa que você fala, vira vegano. Vira vegano porque é o caminho, entendeu? Não tem outra saída. Pessoal, o sistema aqui está me dando um aviso para encerrar. Eu vou parar e vou começar de novo só para dar um fechamento e para quem quiser acompanhar,
eu vou fazer uma meditação do Theta Healing, tá bom? Vou fazer uma meditação exatamente para levar as pessoas a conversar com eu